Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sobre o Estado moderno. Mas antes de iniciar a nossa aula, nós temos que levar em consideração um período. Vamos imaginar lá na Idade Média, período do feudalismo. Lembra o que é o feudalismo? É um modelo econômico e social no qual as pessoas migravam da cidade para o campo, pois no campo era onde estava destinado, era onde estava concentrado basicamente todas as riquezas. E aí, no feudalismo, nós tínhamos uma sociedade estamental, ou seja, nasceu rico, morre rico, nasceu pobre, morre pobre. Lembra daquela música? Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desceu. E aí, para começar, então, falar do Estado moderno, vamos pensar o seguinte: Europa, a partir do século XIV até o século XVI, é o período que as monarquias ela passa por uma centralização do poder. Ou seja, o rei ele é muito importante nesse processo, porque é através dele quem vai definir as leis, as taxas de impostos, ou seja, o rei decide o que deve e o que não deve ser feito. E aí, falando do rei, esse processo de monarquia, ele passa por um período de evolução. Ou seja, essa centralização do poder, baseado aí nas mãos dos reis, nós vamos ter alguns acontecimentos. Por exemplo, o rei, ele interfere no poder público, ele interfere no setor privado, ele também vai ter suas interferências para criar impostos, para definir as taxas que vão ser pagas e também interfere na sociedade. Ou seja, o rei, ele tem total poder dentro desse espaço. E aí, nós vamos falar agora sobre a Europa na Baixa Idade Média. Como que era esse período? Vamos imaginar o seguinte: na Europa na Baixa Idade Média, vários feudos, ou seja, vários sistemas políticos, econômicos e sociais. Esses sistemas, onde cada feudo ele criava seus impostos, eles criavam as suas taxas, ele criavam então os seus mecanismos. Esses mecanismos voltados então para a questão dos sistemas de pesos e de medidas. Só que os feudos, eles acabam passando por uma instabilidade muito grande. Ou seja, essa instabilidade, ela gerou muitos prejuízos, tanto para a burguesia, tanto na questão dos produtos, que eram vendidos, produtos que eram comprados. E o rei, ele seguia uma ideologia de diminuir o poder local, porque aí ele teria todo o poder, o rei teria todo o domínio dentro dessa sociedade. E o nosso próximo tópico é sobre a aliança entre o rei e a burguesia. O primeiro aspecto a ser abordado é a parceria, ou seja, essa aliança que o rei fez com a burguesia, porque eles tinham um objetivo muito claro, que era enfraquecer a nobreza, devido à nobreza ter um poder econômico bom, ter uma qualidade de vida boa. Então, o rei ele ficava um pouco com medo dos nobres tomarem então o seu poder. Daí, a burguesia até se alia com o exército para tentar então tirar essa interferência dos nobres com relação ao poder do rei. Só que nós temos que lembrar o seguinte, que o rei ele está acima da burguesia e o rei também está acima dos nobres. Então o rei ele acaba sendo uma pessoa que tem todo o poder sobre essa sociedade. E aí o rei vai passar a ser um representante de Deus na Terra. E esses fatores que eu acabei de citar é aonde vai surgir o absolutismo monárquico. E aí surge a monarquia nacional, ou seja, o processo que vai levar à interferência do absolutismo monárquico.